Fala, meus compadre! Aula 44 aqui com o compadre Marcos. Vamos falar agora sobre ecologia geral. Vamos abrir o nosso quarto tópico aí do nosso edital. Beleza? O que é ecologia? É a ciência que estuda as relações entre os seres vivos, entre si, com o ambiente em que vivem. O termo foi cunhado por Ernst Haeckel em 1866, a partir do grego oikos, casa, logos, estudo, ecologia, estudo da casa dos seres vivos, o estudo da vida em interação com seu ambiente físico-químico. Que tal? Estão satisfeitos? Vamos lá. Níveis de organização ecológica. Nós temos organismo, população, comunidade, biocenose, ecossistema, bioma e biosfera. Né? Nós já vimos um pouquinho disso lá nas nossas primeiras aulas sobre o meio ambiente biótico. E aqui nós vamos aprofundar ainda mais, tá bom? Organismo é um indivíduo com existência autônoma, como por exemplo o raríssimo lobo-guará. População, conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam a mesma área. Comunidade, conjunto de populações que interagem em uma área. Ecossistema, comunidade mais o ambiente abiótico, beleza? Então o ecossistema vai estar representando isso aí. Vai ser também representado em conjunto com a comunidade pelo solo, água e pelo clima, tá bom? Bioma é aquele conjunto de ecossistemas com clima e fisionomia semelhantes, beleza? Então geralmente está realmente próximo um ao outro ali. E a biosfera é esse grande ecossistema da nossa casa comum, o conjunto de todos os seres vivos e seus ambientes na Terra, beleza? Biosfera. Componentes de um ecossistema, tá bom? Aqui foi a organização ecológica, agora os componentes de um ecossistema propriamente. Tem um componente biótico e abiótico. O biótico vai ser representado pelas plantas, animais, fungos, bactérias, né, e outros seres vivos. E o abiótico, luz, temperatura, água, solo e pH. Os fatores bióticos, tá bom? A gente vai ter os produtores, os consumidores, os decompositores, para ser curto na conversa. Ótimo! Dos produtores, também chamados de autotróficos, a gente vai ter as plantas, as algas e as cianobactérias realizando fotossíntese, captando essa energia solar em primeira mão. Os consumidores são os heterotróficos. A gente vai ter os heterotróficos primários, que são os herbívoros, os secundários, que são os carnívoros, e os terciários, que são os predadores de topo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui também nessa e nas próximas aulas. E vai ter também os fatores bióticos dos decompositores, que são basicamente os fungos e as bactérias, transformam matéria orgânica em compostos minerais reutilizáveis. Maravilha! Maravilha. Fatores abióticos. A gente vai ter luz solar, que é a fonte primária de energia aqui para o nosso planeta, né? Temperatura regula o metabolismo e distribuição das espécies. A água é essencial à vida, regula também os fluxos ecológicos. O solo fornece nutrientes e substrato. pH, salinidade e altitude, fatores limitantes mais específicos aí dos fatores abióticos. As relações ecológicas, a gente pode ter relações harmônicas e desarmônicas. As harmônicas, a gente tem como exemplo as colônias, as caravelas, né, do mar. Sociedade, a gente tem as abelhas aí como exemplo de relações ecológicas intraespecíficas, né, dentre as mesmas espécies. E desarmônica, dentre as mesmas espécies, a gente vai ter o exemplo de competição dentro de um dado território ou uma competição por um parceiro ou por um território, né? Das relações ecológicas interespecíficas, que são aquelas que acontecem pela relação de diferentes espécies, a gente vai ter do tipo mutualismo, com o exemplo de do líquen, né, que é a associação da água e do fungo. O comensalismo, a associação do peixe piloto e tubarão. A gente vai ter a relação de predação, a onça e a capivara, por exemplo. A relação de parasitismo, o carrapato no tamanduá, por exemplo, relação interespecífica, relação ecológica pra gente. E também vai ter a competição, né, como essa relação interespecífica também. Por exemplo, as plantas disputando por luz, né, plantas de diferentes espécies. Cadeia e teia alimentar. Cadeia alimentar é aquela sequência linear de transferência de energia através de níveis tróficos, tá bom?
Já a teia alimentar, que a gente vai usar na nossa redação, pegar o termo teia alimentar e vai falar, o tecido social, né? Mas teia alimentar é aquela que fala sobre as interconexões entre várias cadeias. E os níveis tróficos tem os produtores, tem os consumidores primários, tem os terciários em diante também nos níveis tróficos, que são os consumidores secundários e superiores. E também tem os decompositores que vão atuar em todos os níveis. De tal modo que a gente vai ter um negocinho chamado de eficiência energética, tá bom? Que é essa quantidade de energia que vai estar sendo perpassada por meio dos níveis tróficos, e ela diminui aí a cada nível trófico cerca de 10%, tá bom? Apenas 10% da energia de um nível trófico é transferido para um outro, de tal modo que níveis tróficos superiores têm que consumir muito mais energia relativa em relação aos níveis tróficos mais inferiores, por assim dizer. Mas ótimo, vamos lá. Ciclos biogeoquímicos. A gente vai ter o ciclo da água, com a função ecológica de distribuição da umidade e regulação do clima. A gente vai ter o ciclo do carbono, com a função ecológica de fotossíntese e respiração, de combustível, servir como combustível fóssil também. O ciclo do nitrogênio é essencial para proteínas e ácidos nucleicos, certo? E vai ter o ciclo do fósforo também como parte do DNA, parte da molécula de energia ATP e outras estruturas celulares, beleza? Ciclos biogeoquímicos. A gente vai ter também o termo aqui para a gente estudar nessa aula de ecologia geral, o termo de sucessão ecológica, que é o processo de transformação natural de um ecossistema ao longo do tempo, rumo a uma comunidade estável. Clímax. A sucessão ecológica vai começar lá pelas pioneiras, os organismos resistentes, os líquens, as gramíneas. Depois vai vir os intermediários, os arbustos, as árvores jovens. Depois vai vir o clímax, a comunidade estável, o clímax, que é a floresta madura ou o ecossistema estabilizado. Beleza? Outro termo para a gente, os impactos ambientais e desequilíbrios ecológicos, vamos relembrá-los. Desmatamento causa perda de biodiversidade, erosão e mudanças climáticas. A poluição vai causar a contaminação do solo, da água e do ar. As espécies exóticas ou invasoras, né, vão estar causando aí uma competição e extinção de espécies nativas. As queimadas vão estar causando aí perda de habitat, alteração também do microclima das regiões, né? E a fragmentação de habitats, o isolamento de populações e perda genética. Aplicações práticas e periciais da ecologia, tá bom? Perícias ambientais, atuar em identificação de impactos sobre fauna, flora e ciclos naturais, licenciamento ambiental, avaliação de viabilidade ecológica de empreendimentos, crimes ambientais, relação de causa e efeito entre ações humanas e desequilíbrios, também planos de manejo, unidade de conservação, sustentação ecológica, técnica ecológica de medidas de proteção e fundamentos para orientar a sociedade com as educações ambientais. Beleza? Alguns nossos referências aí. Até a próxima aula.